Salve, salve, salve. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir esse novo vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Sou Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô e também na força da Quimbanda Luciferiana. Bom, gente, hoje, 25 de dezembro, né? Natal. Desejo a todos os meus inscritos no meu canal um Feliz Natal, um próspero ano que vai entrar já semana que entra agora, né? E meu Ninguns Quimbanda, meu auito a todos vocês e meu forte abraço para todos vocês. Bom, hoje eu resolvi gravar um vídeo falando sobre um Exum de grande importância, que eu também estou até prestando uma homenagem a esse magnífico Exum, que é o Exum da meia-noite ou Exum meia-noite. Ele é conhecido como Exum da meia-noite ou Exum meia-noite, que tem pela formação cabalística dele, no caso o Daimo que assiste ele, o primeiro Daimo é Aiel. Tá, então hoje eu vou falar sobre esse grande Exum, né? Dentro daquilo que eu posso falar aqui no canal no YouTube, sem entrar em fundamentos mais profundos sobre esse grande Exum que trabalha, posso logo falar para vocês, trabalha com duas grandes forças. A primeira força trabalha diretamente auxiliando Exum Caveira, na falange dos Caveiras. Ele é um dos comandantes de Exum Caveira. Tá? Ele trabalha paralelo dentro de uma força auxiliar com o próprio Exum Caveira, certo? E a outra formação é a falange dele mesmo. Ele comanda uma falange que vem da Calunga Menor, do cemitério, fora a falange dele mesmo, que ele também desenvolve. Então, para você ver que ele é um Exum de grande força, ele é um Exum chefe de legiões. Então logo nós podemos visualizar, nós podemos tirar como formação prática que o Exum da meia-noite ele é um dos Exuns de grande grandeza, tá? Daí ele ser muito invocado em determinados trabalhos, principalmente de prosperidade, principalmente de saúde, que ele trabalha muito também no campo da saúde, e também na força do amor, né? Trabalha também na formação, não em todos os trabalhos amorosos, mas ele também auxilia, certo? Além dele trabalhar com o Exum Caveira, comandar uma falange dos Caveiras e ter a sua própria falange, ele também é auxiliado por 7 pombogeiras. Mas eu não irei falar, só vou citar aqui essas 7 pombogeiras, no caso, só falando que são 7 pombogeiras, tá? Então, porque são segredos de ritual, eu não posso estar abrindo muita folha, gente, tá bom? Eu já estou até abrindo aqui, né, falando sobre as formações das 7 pombogeiras, tá bom? Esse é o Exum da meia-noite. Hoje, aqui dando umas cachimbadas. Essa entidade, ela é auxiliar direto de Exum Omolum. Então, também recebe as ordens de Omolum, porque Exum Omolum não é o Orixá Omolum, vamos entender. Existe o Orixá Omolum e existe o Exum Omolum, também conhecido como Rei Omolum ou Omolum Rei. Tá? Ele é um Exum de grandeza, ele é um Exum que comanda legiões. É um Exum que determina dentro da Calunga Menor várias diretrizes, várias
ordens as certas falanges grandes da Calunga, o menor, que é um cemitério, entre elas a falange dos caveiras. Tá? Então, o Exu da meia-noite, o Exu meia-noite, ele também auxilia, ele está auxiliando diretamente o Exu Omolum, ou o Omolum Rei, ou o Exu Rei Omolum, como vocês quiserem chamar. Tá? Então ele auxilia, então ele está perto, ele seria um secretário desse Exu. Olha o trabalho do Exu da meia-noite, é grande demais, como eu falei para vocês. Comanda 7 Exuns e ainda supervisiona os trabalhos do Exu Curador. Que dentro da sua formação, o Exu Curador é conhecido como Meramael. Então, além dele trabalhar, supervisionar os trabalhos diretos do Exu Omolum, ele também comanda essa falange dentro da Calunga, dado pelo Exu Caveira. Quais são essas falanges de trabalho dele? São essas. Ele comanda 7 Exuns. Exu Mirim, Exu Pimenta, Exu Malê. O Exu Malê, ou Malé, o Exu Malé no caso, ele é um Exu, que eu posso abrir essa folha rapidamente aqui, que é um Exu dos pretos velhos. Dentro da Quimbanda Nagô, o Exu Malé, ele é um Exu dos pretos velhos. Eu tenho ele assentado aqui. Ele que dá o comando aos pretos velhos, dentro do trabalho da Quimbanda Nagô, tá? Então você tem lá o Exu Malé, o Exu das 7 montanhas, o Exu Canga, o Exu Caminolá e o Exu Quirombo. São esses Exuns que o Exu da meia-noite ele comanda. Estão na ordem, segue a ordem desse Exu, do Exu da meia-noite. O interessante a gente entender, gente, que na Quimbanda existe um comando. Existe um que determina, um que executa as ordens e um que trabalha auxiliando essas ordens. Isso é importante porque quando você vai fazer um trabalho de magia, de bruxaria ou de feitiçaria, existem diferenças, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre bruxaria, feitiçaria, bruxo, mago, feiticeiro e assim por diante. Então, quando você vai fazer um trabalho dessa formação de magia, você precisa entender quem é o Exu de comando daquele Exu que você está trabalhando. Que é para você, primeiramente, reverenciar aquele Exu com uma oferenda, né? Não precisa fazer algo muito grandioso, não. Basta saber o que aquele Exu gosta de comer, de beber e de fumar. O Exu da meia-noite, ele gosta de uísque, ele gosta do marafo puro mesmo, gosta do charuto, gosta do cachimbo. Então, quando você for buscar algum desses Exuns para trabalhar, um exemplo, você vai trabalhar com o Exu Mirim para fazer uma amarração para um cliente, uma cliente sua. Então, primeiramente, você já sabe quem é que comanda o Exu Mirim. É o Exu da meia-noite. Então, você vai lá, não precisa ter a imagem dele. Oferece um copo de marafo para o Exu da meia-noite, né? Perto lá do assentamento, se você tiver do Exu Mirim ou da firmeza do Exu Mirim. Por quê? Porque ele é o Exu de comando desse Exu Mirim. Ele tá o Exu Mirim está no comando do Exu da meia-noite. É como se você estivesse pedindo permissão, né? Aquela pessoa que é maior do que aquela outra, para você adentrar e pedir auxílio daquela pessoa. É como se você estivesse entrando numa empresa, né? E você vai primeiro pedir permissão ao chefe daquela seção para você trabalhar com aquele subordinado. Então isso é grande importância, gente, porque aí a atuação do teu trabalho vai ficar mais forte e vai dar resultados mais positivos, principalmente se tratando de trabalho de amarração. Que trabalho de amarração ele é uma incógnita, né? Você pode fazer um trabalho de amarração e dar logo certo, ou pode dar o contrário para depois dar certo, tá? É por isso que hoje eu já não estou muito mais trabalhando essas formações de amarração, tá bom? Mas isso aí vai ser um próximo vídeo falando sobre amarração.
Bom, continuando lá. O Exu da meia-noite, ele apresenta-se na forma de Satanás. Tá? O Exu da meia-noite, ele tem uma apresentação, ele mesmo se apresenta na forma de Satanás. Mas como é? Vou falar. A vestimenta quase idêntica a Satanás, né? Nós sabemos que Satanás é uma divindade, que a igreja judaico-cristã colocou como demônio, né? Mas não é. Demônio na concepção do guardião, né? Aquele que guarda, aquele que mostra o certo do errado, tá? Então, como é que Satanás ele se apresenta? Todas as vezes ele se apresenta usando uma veste negra, né? Uma roupa negra, muitas vezes com capuz, tá? Né? Uma capa preta, uma roupa negra, uma capa preta, uma roupa preta, né? Bem brilhosa, esse preto, né? Com capuz, ou muitas vezes sem capuz, tá? Então, assim que o Exu da meia-noite ele se apresenta, tá? E ele usa muitas vezes a roupagem do rosto de Satanás, que apresenta-se com seus olhos de fogo e o pé e os pés de cabra. Muitas vezes só o pé esquerdo de cabra ou os dois. Tem o vulto dele, a imagem dele, só tem um pé de cabra. Por que o pé de cabra? Porque faz menção à cabra preta, a magia da cabra preta. Todo o Exu ele está diretamente ou indiretamente ligado à Calunga. Ele trabalha com a força da cabra preta, tá? Com a magia da cabra preta. Isso é de grande importância a gente entender por aí. Tá certo? Continuando. Para alguns sacerdotes, isso é importante, olha só. Para alguns sacerdotes, o Exu da meia-noite é considerado um malandro. Por quê? Por que ele é considerado como um malandro? Muitas vezes é devido às várias histórias que esse Exu possui. Nós sabemos que as histórias dos Exuns, né, são várias. Você vai lá no Google, você coloca lá história do Exu da meia-noite, história do Exu tranca-rua, e vai te descer ali várias histórias. Mas saber qual é a verdadeira é difícil. Por quê? Porque esse espírito, ele teve várias reencarnações, né? Então, existe uma reencarnação que ele foi em vida um português, tem outra que ele foi um francês, tem outra que ele foi um brasileiro, um escravo. É melhor você perguntar para a entidade incorporada qual é a sua história central, aquela que é primordial, aquela que vem puxando as outras encarnações daquela entidade. Aí essa aí que você vai usar como comando e entender melhor a atuação dessa entidade quando ela está em terra trabalhando, tá? Então, para muitos sacerdotes, o Exu da meia-noite, né, ele é considerado um malandro, né, por suas histórias. Uma das suas histórias quase sempre envolver cabarés e vida noturna. Porque tem uma história do meia-noite que fala sobre isso, que ele era um boêmio, né, não era lá uma pessoa muito legal, né? Não vamos entrar em detalhes que o vídeo vai ficar muito longo, mas só para você ter uma noção. Mas será que realmente é verdade? Será que essa história é a primordial do Exu da meia-noite? Ah, então agora quando ele desce, ele vai descer nos médios, vai descer em forma de malandro? Não, por aí, não é por aí. Quando ele incorpora nos médios, de verdade, o Exu da meia-noite ele é centrado, ele é sério, ele é observador. Ele vem pela uma força da Calunga, né, gente? Nós temos que entender que a energia da Calunga menor, que é o cemitério, ela é uma energia tensa, é uma energia não brutal, uma energia tensa, é uma energia centrada. Então, todos os Exus e Pombogiras que vêm por essa energia, eles vão usar essa forma de observar, eles vão ficar centrados, eles vão ficar na deles, observando mais do que falando, né? A atuação deles é uma atuação mais quieta e simples de trabalho. Eles vêm para trabalhar, vêm para manipular aquelas energias que estão ali. Se é para fazer um trabalho de, né,
né, de amarração ele vai fazer, se é para fazer um trabalho de desmanche de feitiço ele vai fazer. Então o objetivo dele é trabalhar ali. Depois que ele trabalhar, ficar um pouco e depois vai embora. Então essa é a forma do Exum de Calungas trabalhar. E o Exum da meia-noite ele tem essa performance. Quando ele desce nos seus médios, ele vem com essa roupagem. Um Exum centrado, um Exum que não gosta muito de conversa, um Exum que vem logo fazer o que ele foi invocado para fazer, e assim por diante, tá certo? Continuando lá, ele tem a habilidade, o Exum da meia-noite, de ensinar e decifrar qualquer idiomas ou os seus caracteres, tá? Então ele é um Exum que ele decifra qualquer idioma, qualquer hieroglífico, qualquer também ponto riscado. Diz alguns antigos que o Exum da meia-noite, ele que é o responsável em auxiliar os demais Exum a saber colocar ali os sigilos dos seus pontos riscados, tá? O Exum da meia-noite tem um domínio sobre a eletricidade. Olha aí. Pode resolver os mais variados problemas do cotidiano. Trabalha para a saúde, como eu já falei. Então, por que ele tem um domínio da eletricidade? Porque ele é um Exum que ele trabalha com o elemento fogo. Ele é um Exum dinâmico, ele trabalha com o elemento fogo. Só de você observar que ele trabalha em várias falanges. Na falange dos Caveira, comanda uma falange que vem da força da Calunga, que o Exum Caveira passou para ele. Ele tem a sua própria falange, que já vou falar aqui. Então o trabalho dele é dinâmico, então ele comanda realmente a força da eletricidade. A eletricidade não é a eletricidade, essa nossa eletricidade aqui do mundo, mas a eletricidade espiritual, as cargas energéticas, as trocas do positivo, do negativo para o positivo, para o neutro. Isso também tem dentro da nossa energia essas cargas elétricas, né? Nós somos feitos também, né, de formações, né, de luz, de força. Então essa força significa uma eletricidade que está correndo no nosso corpo. Basta você ver a força do sangue, que é um imã, né? Por que a gente molamos determinados animais nos assentamentos? Que é para fazer uma conexão entre a divindade, o ser divino, né, as nossas entidades, a nossa ancestralidade e a gente aqui terrenamente falando. Tá? Daí começa todo o processo. Bom, ele responde nas praças ou nas encruzilhadas, perto de praças e hospitais, é o trabalho onde você pode arriar os trabalhos para o Exum da meia-noite, cruzeiros da praia. Zela pelo trânsito da Calunga grande. Ele também, além de ele trabalhar na força da Calunga menor, ele também trabalha na força da Calunga maior, né? Olha aí, é mais uma colocação do Exum da meia-noite. Então, o Exum da meia-noite ele vai sintetizar, direcionar seus trabalhos também para a Calunga maior. Nós sabemos que a Calunga maior é um cemitério, onde lá houve várias, né, mortes, pessoas que morreram afogadas, etc. E por aí vai. Então, ele comanda também essa formação, já que um dos Exuns dentro da formação que ele comanda é o Exum Malé. O Exum Malé ele tem um vínculo com a Calunga maior, tá? Rael. O que é o demônio Rael? Rael. Ele leciona, olha só, a escrita em todos os tipos de alfabetos. Então presta bem atenção. Esse demônio que auxilia o Exum da meia-noite, ele é um catedrático em lecionar a escrita em torno dos tipos de alfabetos, ofertar o poder de falar todas as línguas e explicar as coisas mais secretas. Então o poder desse demônio é muito grande. Daí o Exum da meia-noite adquirir essa força, né, essa formação de também decifrar hieroglíficos, né, vários tipos de alfabetos. Vou falar uma coisa aqui importante. Que o Exum da meia-noite,
ele trabalha diretamente com alguns sigilos de alguns daimons. Sim, sigilos de alguns daimons. Entre esses daimons, esses demônios, nós temos o sigilo de Satã, ou Satanás. Tá? Auxilia também diretamente Beuzebu. É um Exum que ele está também auxiliando o Senhor Beuzebu. Tá? Da força do Exum Mor, que é um dos Exuns de trabalho do Senhor Beuzebu. Tá? O Senhor Beuzebu, ele tem como Exum auxiliar de trabalho dele, que vem em terra incorporado nos médios, para trazer seus conhecimentos, suas informações, né, suas respostas que a gente pede a ele, que é o Exum Beuzebu, o Exum de Beuzebu e o Exum Mor. Tá? O Exum Mor. Querei falar sobre esse Exum futuramente. E quem está ali também no comando de auxílio dos sigilos, dos hieroglíficos, das gangas, que são chaves que estão ali nos pontos riscados, o Exum da meia-noite. Tá? Mas por quê? Porque ele recebe o auxílio do demônio Ael, que é o demônio que o assiste. O Exum da meia-noite, ele guarda muitos conhecimentos, tá? De magias, de feitiços e sistemas mágicos. Acabei de falar. Né? Então, quando você for querer... eu quero saber um sistema mágico de um determinado daimon. Faz uma oferenda para o Exum da meia-noite, que ele vai vir te dar esse auxílio. Tá? Então, ele é o Exum que ele trabalha com essas formações. Eu vou abrir aqui uma historinha. Uma vez eu queria um sigilo de um determinado daimon, não vou dizer qual, e eu fiz uma oferenda ao seu meia-noite para ele poder ver com esse daimon, ele poderia me passar esse sigilo. Tá? E depois de também não é assim, você pedir amanhã, já hoje, não. Mas passando umas 2 semanas, eu sonhei com o Exum da meia-noite, sonhei com o daimon que eu queria, ele me mostrando o sigilo. Acordei rapidamente, peguei uma folha de papel branca e risquei. Tá? Então isso é muito importante. Então por isso a gente tem que entender, gente, qual é o Exum que nós estamos trabalhando, qual é o trabalho desse Exum, qual é o trabalho dessa pombogira. Tá? Isso que é um sistema, que manda, ela é um sistema. Ela é um sistema filosófico, ela é um sistema de ciência oculta mesmo. Além do processo de ingira, porque o nome certo não é gira, gira é para Umbanda. Na Quimbanda é ingira, vou fazer uma ingira, ou seja, vou fazer uma sessão de Quimbanda, vou chamar o meu Exum, ele vai trabalhar, vou fazer isso e aquilo. Não é só fazer ingiras, não é só chamar Exum em terra, pombogira em terra. Agora eu sou quimbandeiro porque eu chamei meu Exum, sem chamar, sem invocar, não é só isso. O processo da Quimbanda, ela vai além de tudo isso aí. Olha que eu não estou colocando aqui Quimbanda Nagô, nem as outras Quimbandas, estou falando aqui das Quimbandas gerais. Ela é um sistema oculto, um sistema filosófico, um sistema de ciência. Então a gente precisa entender tudo isso aí, então a gente precisa estudar mesmo. Um quimbandeiro ou uma quimbandeira, ou quimbanda, como é conhecido hoje, é o estudo. Tá? É estudo. Porque muita coisa no passado se perdeu, por quê? Porque não foi registrado em caderno, em livros. Ah, porque os nossos antigos, eles tinham aquele sistema com ele seguinte: eu vou ensinar para quem é da minha família, então era o boca a boca, né? Olha, e é isso, se faz por ali, pronto, e acabou. Aquelas pessoas morreram e ficou alguma coisa registrada. Então, quando começou a registrar todo um processo dentro da Quimbanda, dentro da Umbanda, no Candomblé também, já foi nos anos, final dos anos 20 para os anos 30, que apareceram alguns escritores, como Nana Molina, depois veio a Luísa Fontinelli, que deu toda uma síntese disso aí, né? Antes dele, Antônio Braga. Então veio todo começaram aí a organizar isso aí através de uma escrita, de um livro,
Por isso que eu sou a favor da leitura, de você ter livros, mas livros certos, que te ensine ali algo certo, algo lógico, verdadeiro. Tá? Porque muita coisa mesmo, de grandes fundamentos se perderam porque não foi registrado. Né? Por que muita coisa nós temos hoje de magia europeia? Porque os bruxos daquele tempo, as bruxas, tiveram esse trabalho, né? Esse apreço, essa preocupação de registrar isso, de pegar ali uma folha de papel, escrever, forma um papiro, depois forma um grimório. E isso elas deixaram bem escondidas para que as cruzadas não viessem, a Santa Inquisição não viesse descobrir, queimar, né? Mas muita coisa de bruxaria está lá na Biblioteca do Vaticano, não é isso? Então, mas registrou. Então, se hoje nós sabemos que é São Cipriano, que é Caba Preta, que é Ferrabras, porque foi registrado isso. Tá? Então é importante você registrar. Quando o seu Exu chegar e disser, dar um ponto cantado, ponto escada, pega lá o papel e registra. Ele me deu esse fundamento para eu botar no assentamento. Vai lá, pega, escreve. Isso que eu digo para os meus iniciados. Sempre compre um caderno, uma caneta e deixe guardado, porque vai chegar a hora que a tua ancestralidade vai te chamar e vai te dar fundamentos daqueles que você está aprendendo comigo. Isso é de grande importância, gente. Tá? Vamos continuando lá. A falange do Exu da meia-noite é dividida em Exu da meia-noite da Calunga, Exu da meia-noite das almas, Exu da meia-noite do cruzeiro ou da igreja. Tá? Mas por que do cruzeiro e da igreja? Porque a igreja, ela nada mais é do que um cruzeiro gigante. Paro por aí. Exu da meia-noite da Lira ou do Oriente, Exu da meia-noite das sete encruzilhadas, Exu da meia-noite das almas e Exu meia-noite da praia. Essas são as 7 falanges divididas do Exu da meia-noite. Repetir. Exu da meia-noite da Calunga, Exu da meia-noite das almas, Exu da meia-noite do cruzeiro, Exu meia-noite da Lira, Exu meia-noite das 7 encruzilhadas, Exu meia-noite das matas e Exu meia-noite da praia. Essas são as falanges do Exu da meia-noite. Fora o comando que ele tem, né? Esse Exu, que é com aqueles Exus que eu acabei de citar para vocês. Olha o Exu Pimenta aí, né? No comando do Exu da meia-noite, que também recebe o comando do Exu Caveira. Aí você já pode tirar como síntese de tudo isso aí, quais são os Exus de Calunga que são centrais dentro da Quimbanda Nagô. Exu Caveira, Exu da meia-noite, né? Ainda tem mais um Exu que está no trâmite desses dois, que é o chamado Exu Tatá Caveira, que é meu Exu fronteiro, tá? E que futuramente irei fazer um vídeo, se ele me permitir, sobre ele, porque até agora ele não me permitiu. As bebidas do Exu da meia-noite é o marafo, que é a cachaça normal, pura, o gin, o rum, o conhaque, o uísque e licores. Fuma cachimbo, charuto e cigarros. As flores. Cravo de defunto, tá? Cravo de defunto e dama da noite. Dia da semana, segunda-feira e sábado, para você fazer a louvação a ele. A matança do Exu da meia-noite. Quais são os bichos que ele gosta de comer? Vamos lá. Onde estou no meu cachimbo. 3 galos pretos, que leva no preparo da massa, né? Na hora que você prepara aquela massa, então no segredo ali do assentamento, eu vou fazer uma apostila sobre o Exu da meia-noite, onde eu vou colocar o assentamento de cada falange deles e de cada formação dos comandos de trabalho desses Exus. Então perca essa apostila
Essa apostila ela vai chegar quase, estou vendo aí, para o ano eu quero fazer essa apostila. Quem quiser essa apostila, eu vou deixar o número do meu zap aqui abaixo do vídeo, tá bom? Essa apostila ela vai custar uns R$450, mas é uma apostila, tá? É mais ou menos dessa grossura aqui assim, tá? R$450. Mas o que você quiser saber sobre o Exu da Meia-Noite, sobre essas falanges, né, que o Exu da Meia-Noite comanda, sobre Exu Caveira e assim por diante, vai estar nessa apostila, tá? Então é um conhecimento que você vai ter, que você vai adquirir, e é aquilo que eu sempre digo, gente, para conhecimento de Quimbanda, eu não tenho pena de gastar. Eu já comprei livros de mais de R$500, já comprei comprei um livro de R$1.000. E quando eu compro, mais eu tenho dinheiro para comprar. Porque eu gasto meu dinheiro com conhecimento. Eu não gasto meu dinheiro com bacatela, não. Então eles observam isso, eles me ajudam. Tá? Faço o mesmo. Vocês vão ver que vocês vão adquirir mais forças. Uma vez o meu preto velho disse, se você quer mais força, estude. Vai ler. Vai buscar conhecimento. Tá? Então, o Exu da Meia-Noite, ele come 4 galos brancos, bode preto e pombo escuro. Certo? Vou mostrar aqui para vocês um ponto riscado do Exu da Meia-Noite. Tá? Aqui, olha. Esse é um ponto riscado dele, onde eu sintetizei algumas formações, tá? Visualize bem que eu vou falar aqui em cada, né, cada formação que está aí, né? Ou seja, né, o significado de cada formação de sigilo que se encontra nesse ponto riscado do Exu da Meia-Noite. Vamos lá. O garfo quadrado de centralização, ele representa o comando da guerra, já que ele é um Exu dinâmico, né? Um Exu que ele está ali para o que deve para vários tipos de trabalho. Então, também significa a justiça. Os garfos redondos significa acolhimento das almas, já que ele é um Exu que ele trabalha diretamente na calunga menor e também na calunga maior. Ele acolhe as almas e ali desencarnam. Tá? E ele é um Exu de geração, então ele é um Exu que ele faz nascer forças em cima desses espíritos que desencarnaram. Então ele é a própria formação do útero espiritual. Tá? Não sei se vocês prestaram atenção, tipo um Z ali é uma chave. Isso aí é uma canga, chamado canga. Significa esta ganga aí, tá? Ela nada mais é do que uma chave de proteção. O tridente que está deitado significa aí o tridente das forças das encruzilhadas. Então mostra que ele é um Exu, ele trabalha nas encruzilhadas. Eu falei que é onde você vai arriar as ofrendas dele, nas praças ou nas encruzilhadas, né? Certo. A bolinha lá que está ali preso naquele tridente que ele está de maneira deitado, você tem dois encontros dessa bolinha e uma outra que faz um giro, né? Essa bolinha é a ganga infernal, ou seja, força da lira. Ele também passa no sub-reino da lira, chamado reino do inferno. E aquela dobra no triângulo deitado significa que ele é um Exu que ele trabalha em várias polaridades, como eu já citei, né? Ele tem várias falanges, trabalha na falange dos Caveira, do Exu Caveira. O Exu Caveira deu uma falange para ele tomar conta e ele tem a própria dele, tá? Lá embaixo nos garfos redondos você tem lá cortado ao meio, é um cruzeiro da calunga, representa uma canga do cruzeiro da calunga, tá? Tá certo? Né? E esta ganga que está assim com o cifrão, claro que vai representar a ganga do dinheiro, a prosperidade. E ali você vê que tem uma artezinha assim cortada, né? Isso é a canga da justiça. Então ele é um Exu que ele trabalha muito na polaridade da justiça, fazer justiça acontecer. Muito obrigado, meu Ningunzo e Quimbanda a todos. Um Feliz Natal.